Beleza, vamos lá. Galera, aqui é o seguinte, rapidinho, tá? Pessoal de casa, rapidinho, não vamos demorar muito nessa parte. O que que é um poliedro? É uma figura espacial formada pela reunião de figuras planas, né? Você está vendo aí na sua frente alguns exemplos. Vamos lá, existem dois tipos de poliedros. Quais são eles? Olha só que maravilha. Quais são eles, galera? O poliedro ele pode ser chamado de convexo ou não convexo. O que é um poliedro convexo? Exatamente. Poliedro convexo é o poliedro que você consegue colocar um segmento inteiramente dentro dele. Por onde passa essa reta aqui, você está vendo? O segmento que pertence à região interna do poliedro, você percebe que nenhuma parte dele está fora da figura. O que não acontece nesse aqui, né? No não convexo. Quando você observa esse segmento, você percebe que parte dele está fora do poliedro. Deu para entender? Então, nesse caso, ele é chamado de não convexo. Deu para entender sim ou não, cara? Ficou claro? Tá? Então, nós temos dois tipos. Quais são eles? Convexo e o não convexo, né? Então, o convexo é esse, à minha esquerda, e o não convexo é aquele lá da minha direita, certo? E a definição de não convexo é todo segmento que eu passo por dentro dele, parte dele está fora, né? Do poliedro. Deu para entender? Tá? Isso aqui é o não convexo. Você também pode ver o poliedro côncavo, né? É a mesma coisa, tá? Não convexo, côncavo é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Agora sim, galera. Todo poliedro ele tem algumas características, alguns elementos. Como, por exemplo, face, né? O que eu entendo por face? Fala para mim. O que é face? Face nada mais é do que o polígono que compõe esse poliedro, correto? Então, você está vendo aqui, por exemplo, aqui na sua frente você está vendo aqui um cubo, né? Correto? Quantas faces o cubo tem? Quantas faces? Seis. Nós conseguimos identificar a face como sendo um quadrado, certo? Deu para entender? Tá? Vamos lá. O que são arestas? Defina para mim o que é uma aresta, rapidinho. Exatamente. Uma aresta nada mais é do que o segmento de reta que une dois vértices consecutivos pertencentes a uma mesma face. Deu para entender? Tá? Então, fica atento a isso. Segmento de reta que vai unir dois vértices que são consecutivos. Você percebe, por exemplo, aqui, ó, esses dois vértices são consecutivos, certo? Mas são consecutivos pertencentes a uma mesma face. Deu para entender? Então, isso é chamado de aresta, tá? Então, você percebe aqui, ó, essa face, isso aqui é aresta. A face lá de baixo, esse aqui é aresta. Deu para entender? Tá? Então, isso aqui é chamado de aresta. Se eu traçar um segmento assim, ó, em diagonal, você acha que isso aqui seria uma aresta? Não, isso passaria a ser o que eu chamo de diagonal da face, né? Tá? Então, só para riscar aqui para o pessoal de casa ver também, isso aqui passa a ser o que eu chamo de diagonal da face. Deu para entender? Tá? Então, aresta seria isso. Foi ou não foi? Isso aqui também é aresta, né? E por aí vai, né? Deu para entender? Sim ou não, galera? Ficou claro? Beleza, né? Vamos lá. O que são vértices? O que é o vértice? O vértice nada mais é do que o ponto de encontro das arestas, ou seja, é aonde elas concorrem. Geralmente a gente fala assim, ó, aquele vértice ali, nesse vértice aqui onde eu risquei, você tem três arestas correndo nele, entendeu? Então você vai dizer, em cada vértice concorrem três arestas. Deu para entender isso? Sim ou não? Tá? Então o que eu vou entender por vértice? Ponto de encontro das arestas. Repetindo tudo mais uma vez, vamos lá, o que é fácil, gente, rapidinho. O que é face? Figura que compõe o poliedro, né? O que é aresta? Segmento que vai unir o quê? Dois vértices consecutivos pertencentes a uma mesma face. Deu para entender? Tá? E o que é vértice? Ponto de encontro das arestas. Ficou claro isso? Né? De onde partem as arestas também, né? Por exemplo, ela pode ser tanto ponto de encontro como de onde partem as arestas, né? Então você pode ver isso daí também em qualquer comando, ele vai te explicar dessa forma, tá? Deu para entender? Sim ou não, galera? Ficou claro? Vambora, que é só começando aqui, só tá esquentando o sangue, deu para esquentar aí um pouquinho. Vamos lá, hein?
Posso? Vambora? Cara, conhecer os poliedros, tem que saber o nome deles também, né? Você sabe que o poliedro é classificado e vai depender muito do número de faces que ele tem. Por exemplo, se ele tiver 4 faces, o nome que eu dou para ele é tetraedro. Se ele tiver 6 faces, ele é conhecido por ser o hexaedro, né? 8 faces, octaedro. Aqui só tem o nome de alguns, tá? Você sabe que tem vários aí, tá bom? Aqui eu coloquei somente alguns tipos de poliedro. Cara, você tá vendo aí, ó, octaedro, 9, enaedro, 10, decaedro, 11, um decaedro, 12, dodecaedro, 13, tridecaedro, 14, tetradecaedro, 15, pentadecaedro e 21 icosaedro. Eu vou circular aqui os mais importantes, tá bom? E aí você já começa a pensar nesses aí que eu vou circular. Quais são eles? Vamos lá, vou circular aqui os mais importantes, que tem grande chance de cair para a gente. O primeiro é o tetraedro, tá? O tetraedro é um poliedro que tem exatamente 4 faces e ele é um dos mais importantes. O próximo que eu vou circular é o hexaedro, que também é um dos mais importantes, tá? Vamos continuar aqui, ó, o octaedro, que também já caiu, né? Inclusive na prova do Enem, né? Um octaedro, onde a gente teria que analisar quais eram as faces opostas, né? A determinado valor lá, lembra? Tá? E também nós temos o dodecaedro, galera. Dodecaedro é um poliedro que tem exatamente 12 faces, então vamos falar dele já já. E por último, o iosaedro, tá? Então, assim, olha, se alguém quiser arriscar um palpite, você pode ter certeza que se cair poliedro, pode ser que caia um desses aí. Deu para entender? Tá? Por que que eles são tão importantes assim? Por que que esses 5 que o senhor selecionou, eu tenho que dar um foco maior? Porque esses 5 aqui, galera, eles, quando eles são chamados de poliedros regulares, eles passam a ser conhecidos como poliedros de Platão, tá? E aí vamos ter que falar um pouquinho sobre a história, né? De como que foi essa história do Platão com a matemática, né? Então vamos lá, vamos entender melhor como é que funciona isso. Olha, bem para mim aqui, e não olha ali para o lado, olha só aqui. Bom, o Kennedy seria melhor, né? Para falar um pouquinho do Platão. Beleza, ele saberia falar legal, bem melhor do que. Bom, o Platão, ele estudou esses 5 poliedros aqui. Esse aqui é conhecido por ser o tetraedro. Você tem o hexaedro, o octaedro, dodecaedro e, por último, icosaedro, certo? Esses 5 poliedros aqui são conhecidos como os 5 poliedros de Platão. Cara, eu não sei se vai cair isso na tua prova, entendeu? Só que isso aqui é uma questão conceitual, tá? E vamos pensar o seguinte: o que é necessário para que um poliedro seja considerado um poliedro de Platão? Não é só porque por que que esses 5 estão aí? Entendeu? A gente começa a pensar dessa forma. Por que que o Platão escolheu exatamente o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, dodecaedro e icosaedro? Por que ele escolheu esses 5? Tem tantos poliedros, por que que ele escolheu esses 5? Né? Então a gente vai buscar um pouquinho aí na história da matemática, né? Platão era um doido, mas era um cara muito inteligente também. O que que Platão descobriu? Né? Que esses 5 poliedros são os únicos que podem ser considerados poliedros regulares. Deu para entender? E o Platão descobriu isso, sabe? Você não está entendendo? Naquela época, mano, a gente não sabia nada, nem se ia nascer. Nós éramos, nem projeto nós éramos, tá entendendo? Mas o Platão, ele já conseguiu descobrir, naquela época, que esses 5 poliedros poderiam ser considerados regulares. Só tem 5. Ninguém até hoje descobriu o outro. Platão, há muitos anos atrás, já descobria os 5. E a ele foi dado o nome, os 5 poliedros de Platão. Deu para entender? Agora vamos lá. O que é um poliedro regular? Claro que não é só falar, né? Ah, o poliedro é regular, mas por que que ele é chamado de regular? Vamos caracterizar e vamos pontuar
quais são as principais características desse tipo de poliedro. A primeira, galera, para ser um poliedro regular, eu vou anotar isso aqui. Eu acho que é importante, né? Vamos lá. Para ser um poliedro regular, o que que a gente tem que ter, galera? Vamos lá. Primeira coisa. Primeira coisa. Arestas, o quê? Arestas iguais. Ou seja, quando você analisa o tetraedro, com certeza, ele tem todas as arestas de mesma medida, entendeu? Isso já começa por aí. Segundo, faces formadas, tá? Por figuras regulares, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente observar o tetraedro, ele tem na sua face triângulos, não é isso? Você está percebendo aí? Todos esses triângulos são equiláteros, tá? Então, começa por aí. O que caracteriza o poliedro regular? Primeiro, todas as arestas deverão ter a mesma medida, ou seja, não tem aresta diferente em comprimento, tá? Segundo, faces formadas por figuras regulares. Todas as figuras que compõem esse poliedro deverão ser regulares, né? E aí, é claro que se for um triângulo, vai ser um triângulo equilátero, né? Deu para entender? No caso do hexaedro, olha para o hexaedro aqui. Você está vendo aqui quantas faces tem o hexaedro? Nós vimos agora há pouco na tabela que é quantas? 6. Só que essas faces são todas figuras regulares também, não são? E que figura é essa? É um quadrado, né? Deu para entender? Tá? Então, o Platão já tinha essa noção há muito tempo, cara. Ele já sabia disso, tá? Então, ele descobriu que para ser regular, todas as arestas deverão ser iguais e todas as faces do poliedro devem ser figuras regulares. E o terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto aqui, tá? Para você não esquecer mais. Terceiro e último. Em cada vértice, em cada vértice, concorrem o mesmo número de arestas. Tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui, por exemplo, para o cubo. Vamos olhar para o cubo. Quantas arestas você acha que concorrem nesse vértice aqui do cubo? Quantas? 3. Então, todos os vértices vão concorrer 3 arestas. Isso é uma característica dele também. Deu para entender? Tá? Então, por exemplo, você vai olhar uma pirâmide. Vamos pegar uma pirâmide, né? Ó, só para você ter uma ideia que isso é muito importante. Se a gente olhar uma pirâmide aqui, ó, de base quadrada, só para você ter uma ideia como é que funciona. Uma pirâmide de base quadrada aqui, ó, tá vendo? Olhe bem, olhe bem. Vamos lá. Beleza. Por mais que todas essas faces laterais sejam triângulos equiláteros, você teria, por exemplo, um poliedro com todas as arestas iguais, não teria? Sim ou não? Então, se eu digo, por exemplo, que esse lado é 5 aqui, 5 aqui, né? Triângulo equilátero, não é isso? Todas as arestas laterais seriam triângulos equiláteros, correto? Mas a base seria um quadrado, tá entendendo? De lado igual a 5. Então, só o fato de ter arestas iguais não é suficiente para que seja um poliedro regular. Deu para entender? Você percebe que essa pirâmide ela não é um poliedro regular, tá? Beleza? Sim ou não? Outra coisa. Face formada por figuras regulares. Aqui também é figuras regulares, correto? Sim ou não? Mas isso aqui não é regular. Vamos para o terceiro item. Em cada vértice concorre o mesmo número de arestas. Vamos lá. Esse cara aqui é o vértice da pirâmide. Quantas arestas concorrem nele? Quantas? Quantas arestas concorrem aqui? Então, é o mesmo número de arestas em cada vértice. Você entendeu agora? Tá? Então, às vezes, o poliedro
ele tem essas características, mas você não conseguiu identificar na primeira, não conseguiu identificar na segunda, a terceira pode te dar essa resposta. Entendeu? E aí vamos para o último caso aqui, que aí você vai analisar também isso aqui, né? Que é o quarto caso, tá? Ó, faces iguais, tá? E aqui também já seria um critério para você eliminar essa daí. Por quê? Na lateral são triangulares, mas a base é um quadrado. Deu para entender? E não pode. Para ser um poliedro regular, todas as faces deverão ter a mesma forma geométrica. Ficou claro o seu nome? Deu para entender, gente? Tá? Então tá aí, a gente definiu o que é um poliedro regular. Eu acho que tá tranquilo, né? Vamos embora? Diga lá, meu filho. Sabe que de Platão eles têm que ter todas as características entendidas? Todas as. É todas? Todos. Mas o icosaedro, cada aresta dele, quer dizer, cada vértice tem 5 arestas, então. 5 arestas. Exato. Todos os vértices do icosaedro concorrerão 5 arestas. A Platão não é todos que tem que ter peso, é dentro do sólido. Exatamente. O sólido que você está estudando, que ele tem que apresentar essa característica. Cada sólido, cada vértice deverá concorrer o mesmo número de arestas. Não quer dizer que é só 3, porque cada sólido muda, né? Mas tem que ser o mesmo valor para cada tipo que você está estudando. Tá bom? Deu para entender? Sim ou não, galera? Claro? Legal? Essa apresentação foi boa? Vamos continuar que só está esquentando, viu? Só está esquentando, né? Que você vai gostar dessa aula aqui, bicho. Tem coisas novas aqui que eu vou mostrar para vocês. E eu vou mostrar para vocês uma coisa bem louca hoje. Como planificar figuras e como encontrar faces opostas em poliedros. Isso é algo excepcional, cara. Tá? Você vai ver que você vai matar uma questão só olhando agora. Tudo bateu, já sei a resposta. Tá entendendo? Você não vai mais sofrer como sofria, né? O pessoal tava rasgando a prova, cara. E não tava conseguindo resolver a questão da prova. Tava difícil a situação, tá? Pois é, quando eu olho o cara rasgando a prova, eu penso, oh meu Deus, que terrível isso daí, né? Tá? Mas eu vou te mostrar as técnicas que eu uso, tá bom? Vamos lá, preste bastante atenção. Posso, sim ou não? Posso avançar? Ó, deu para entender os 4 itens aqui para verificação de poliedro irregular? Então, o Platão ele descobriu esses 4 itens há muitos anos atrás e percebeu, olha, só existem 5 poliedros que satisfazem aquelas 4 condições ali. E ele classificou, né, claro, esses sólidos com 5 elementos da natureza. Tá? Agora, essa parte que eu vou falar é importante, galera, porque assim, ainda não vi cair no Enem. Mas se caísse, por exemplo, seria algo conceitual. Tipo assim, o Enem ele poderia muito bem colocar uma foto como essa, tá vendo aqui? Uma figura como essa aqui, que você está vendo aí na sua tela. E aí, o que você vai fazer? Você vai perceber, por exemplo, não com o nome, né? Do elemento da natureza, mas sim o nome do poliedro, tetraedro, né? O hexaedro, entendeu? E aí vai perguntar lá, respectivamente, quais os elementos da natureza que Platão relacionou com tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Respectivamente, na letra A vai estar dizendo fogo, terra, ar, água, universo. Na letra B pode estar dizendo universo, fogo, terra, tá entendendo? E aí, se você nunca viu isso, ou se você não tem nem conhecimento prévio disso, você vai ter dificuldade. Você vai deixar de ganhar um ponto fácil, né? Porque essa questão ela não tem conta, ela é só conceitual, deu entender? Tá? Então, às vezes, tem questões que caem na prova que tem conceito, né? Você sabe disso. E essa poderia ser uma questão linda na tua prova do Enem. Ficou claro, sim ou não? Tá? Então, não é difícil, nós temos que aprender, faz parte do conteúdo. Vamos começar falando do tetraedro. Ó, o Platão, apesar dele ter a filosofia dele lá, mas ele era um cara muito inteligente, pô, entendeu? Então, o que ele fez? Ele observou o tetraedro, eu vou relacionar aqui com um fogo, tá? Então, o tetraedro é o primeiro poliedro que ele relacionou com o fogo. Deu para entender? Tá? Vamos lá, continua, que é igual ao Avatar. Vamos lá. Aqui nós temos o hexaedro, né? Mais conhecido por ser o cubo, né? O cubo, ele disse que era equivalente à Terra, né? Terra mesmo, né? Pega, né? Todo mundo aqui já comeu terra já na vida, né? Pega a Terra, né? Tá entendendo? A Terra. Terra é o cubo. Deu para entender? Tá? Depois, Platão pegou o octaedro e falou, olha, isso aqui parece, né, com ar.
Esse é o ar. Não sei da onde que ele filosofou essas coisas, tá? Não adianta tu me perguntar qual é. Mano, o que ele já que dava um show nessa parada aqui, entendeu? Ele ia viajar, meu irmão. Não ia entender nem porra, mas eu vou ser bem direto, bota ele, eu ar, tá entendendo? Porque Deus quer e Platão falou. Acabou, tá? Vamos lá. O dodecaedro, ele disse que era o universo, cosmos, né? O universo, tá? O decaedro é o universo ou o cosmos, né? O pessoal diz que é o cosmos ou o universo. E o icosaedro é a água. Uma vez eu estava lendo um artigo, né, sobre isso. E aí ele explicava, né, sobre a origem, né, e por que que ele relacionava isso daí, tá? Tem muita coisa na internet envolvendo isso. Mas uma das explicações para o icosaedro ser parecido com a água é que depois foi descoberto que a molécula de água ela tinha um formato parecido com esse icosaedro. Mas eu fico imaginando, naquela época do Platão tinha um telescópio, ou sei lá, um microscópio, para ele ficar olhando, para verificar essas coisas, assim, ó, não sei não, né? Tá entendendo? E como é que o cara descobriu que isso há muitos anos atrás era igual uma molécula de água? Só um gênio chamado Platão, né, cara? Para fazer uma descoberta dessa, né? Tá entendendo? Então, aí há essas controvérsias aí sobre realmente a história, mas ele relacionou. Então, tá aqui. Os 5 poliédros de Platão. Vamos falar de novo? Qual foi? Fogo, terra, ar, universo e a água, né? Quais são eles na sequência? Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e o icosaedro, né? Vamos lá, já que vocês aprenderam aí, bora ver se vocês lembram. Vamos lá. Eu vou perguntar aqui, hein? Vou perguntar aqui. Respectivamente, quais os elementos que Platão relacionou com dodecaedro e octaedro? Ih, rapaz, não, pelo amor de Deus, vai. Dodecaedro é o quê? O Platão? Universo. Cosmos, né? Coisa bonita. E o octaedro? Hã? Ar ou água? Tudo é com água. Mas é diferente, né? É ar ou é água? O octaedro. Ah, muito bem. Vocês estão com de memória, cara. Olha, que bacana, né? Beleza. Quem é a água? Que coisa aí. Terra. E o fogo? Essa ficou bem fácil, né? Beleza, né? Deu para entender? Então, assim, vocês precisam lembrar dessas relações, porque, como eu falei, é uma questão conceitual. Eu não sei se vai cair, mas eu acho que seria interessante você tentar lembrar dessas relações e conhecer os 5 poliedros de Platão. Deu para entender? Sim, ó. Tá? Agora vamos lá falar um pouquinho sobre essa questão de conceito, porque agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as planificações desses softwares, tá bom? Vamos começar primeiro aqui, ó. Tetraedro. Você está vendo aqui, ó, essa figura aqui vermelha. O que você está percebendo aqui? Que o tetraedro ele é formado por quantas faces? Quantas faces? 4, né? Vamos colocar aqui do lado? Vamos lá. Quantas faces o tetraedro tem? 4, né? E qual é o formato dessa face? Triangular, né? Todos são triângulos o quê? Equiláteros, certo? Que figura é essa aqui? Como é o nome dado para essa figura aqui? O hexaedro. Quantas faces ele tem? Todas são o quê? Quadrados, né? Que figura é essa aqui? Hã? O octaedro. Quantas faces ele tem? 8, né? E todas as faces são formadas por triângulos equiláteros, certo? Todos são triângulos equiláteros. E esse aqui? Dodecaedro, 12 faces, certo? 12 faces, que formato é essa face? 12 faces o quê? Pentagonais, certo? Tá? São 12 faces pentagonais. Tá? E aqui são 4 faces, o quê? Triangulares. Você entendeu, né? E aqui?
triangulares, né? E aqui, triangulares. E aqui? Esse tá fácil, tá faltando um, né? Quantos faces tem aqui? 20, e elas são triangulares, tá? 20 faces triangulares. Quando a gente pensa em planificação, galera, a gente tem que ficar preparado. Não existem só essas formas, tá? Existem várias formas de planificar uma figura dessa. Nós vamos falar daqui a pouco, né, do cubo, por exemplo. O cubo ele tem 11 formas diferentes de ser planificado. O Enem escolheu só uma e te arrebentou ano passado. Entendeu? Então nós temos que estar preparados para as 11 e saber como é que trabalha essas formas aí, tá? Vamos lá? Podemos? Bom, o interessante é que essas questões, elas são questões que às vezes têm raciocínio lógico, matemático. E é muito subjetivo, né? A questão da lógica, por exemplo. A gente pode ensinar algumas técnicas, mas você vai ter que dizer lá na hora, o teu raciocínio tem que estar coerente com o raciocínio da questão. Então é muito complexo, entendeu? É muito mais lógica até do que técnica. Mas eu vou te mostrar quais são as técnicas que você vai usar lá no dia, tá? As técnicas, podem te ajudar a encontrar uma resposta de forma mais rápida, mas ainda assim você precisará interpretar a figura e usar o teu raciocínio lógico para resolver a questão. Deu para entender? Tá? Então a gente vai precisar usar as duas coisas aqui. Vamos começar então? Vamos lá? Agora sim, cara. Agora chegou a melhor parte. Vai, preste bem atenção. Você sabe que aqui do lado nós temos um cubo que tem essa planificação, uma possível planificação, certo? Essa planificação, ela parece muito com o formato de uma cruz, correto? Tá? Para a gente poder estudar melhor o cubo, é interessante anotar três características principais. Duas, a princípio. A primeira é, galera, a primeira é. A primeira característica aqui, ó, tem é identificar o eixo principal, tá? Então, nós vamos identificar o eixo principal aí na planificação da figura, tá bom? Segunda característica que você vai observar é verificar quais seriam as faces opostas, tá? Então, quais seriam as faces opostas na planificação do. Vamos lá, a primeira característica eu vou logo identificar para você, como é que você vai fazer lá na hora. Para identificar se é ou não uma planificação de um cubo, você vai verificar primeiro o eixo principal. O que é o eixo principal? O eixo principal você vai identificar como sendo aquele eixo onde existem mais faces adjacentes. Como assim? Uma ao lado da outra, ou uma embaixo da outra. Geralmente eu identifico na vertical. Então, por exemplo, vou olhar isso aqui, correto? Quantas faces temos aqui? Uma, duas, três e quatro, certo? Então, a esse eixo eu vou designar como que eu chamo de eixo principal. Geralmente, o eixo principal ele vai formar exatamente o que eu chamo de área lateral do cubo, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse eixo, né? Dobra aqui, ó, mantém esse lado, dobra aqui e fecha esse aqui, ó, eu vou ter o que eu chamo de lateral do cubo, tá entendendo? E depois eu só faço fechar as bases, né? Essa aqui com aquela lá, entendeu? Então, essas duas passariam a ser o que eu chamo de base. Mas isso é relativo, mas a ideia é essa. Nosso objetivo é tentar entender como é que seria a planificação desse solo. Identificar o eixo principal é uma ótima estratégia para poder determinar quais seriam as faces opostas. Deu para entender? Tá? Então, sempre buscar essas duas características. Quais são elas? Eixo principal e faces opostas. O eixo principal eu identifico como sendo aquela linha, né? Onde eu vou ter a maior quantidade de faces. Deu para entender? Tá? Então, esse é o eixo principal. Vamos lá. Qual é a outra característica que eu tenho que analisar? A existência de o quê? Faces opostas.
Postas. Agora, olhe bem para mim aqui, cara. Como é que eu vou saber e como é que eu vou identificar a face oposta numa planificação? Geralmente, as faces opostas, elas são, você analisa a primeira face e você pula a próxima, tá? Então, como é que vai ser? Vou numerar aqui, tá? Para a gente poder dizer quais são as faces opostas. Vou numerar. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar bem aqui e vou numerar isso aí. Vocês estão entendendo até agora, sim ou não? Tá tranquilo? Tá? Vamos lá? Vou numerar. Vou numerar bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos analisar a primeira face número 1. Quem você acha que seria a face oposta a número 1? 3, né? Você dá uma pulada, tá vendo? A face 1, você pula 2, vai para 3, tudo bem? Então, a face 1 e a face 3 são opostos. Deu para entender isso ou não? Tá? Quem mais seriam opostos? 5 e 6, ou pode ser também 2 e 4, não é isso? Tá? Então, vamos logo pegar todas as duas principal, 2 e 4. E por último, 5 e... Se você conseguiu identificar 4, as que sobraram já serão opostos. Correto? Nosso foco é esse. No cubo, identificar quais seriam as 4 opostas, certo? E depois as que sobrarem, a gente sabe que vai ser oposta também. Deu para entender, sim ou não? Claro? Sim ou não? Tá? Então vamos lá. Tem alguma pergunta até agora dessa primeira parte? Sim ou não, galera? Tá tranquilo até agora? Tá? Vamos embora. Hum, diga. As faces opostas, elas sempre serão intercaladas por alguma face entre elas, exatamente. Só uma. Tá bom? Deu para entender, sim ou não? Tranquilo? Isso no eixo principal, tá? Depois a gente vai ver outros casos aí. Foi, Gabriel? Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos lá? Galera, o Enem, ele surpreendeu a muita gente ano passado, né? Quando ele apresentou para vocês outras formas de planificação de um cubo. Eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a forma que ele cobrou e quais são as formas que ele poderia ter cobrado para vocês que não caiu ainda, né? A gente não sabe se vai cair. Mas olha só, o cubo, ele tem 11 formas diferentes de planificação. A que caiu para vocês foi essa. A número 10, que foi a questão que caiu ano passado, né? Onde você tinha que montar lá a figura para identificar alguma coisa lá, né? Essa número 10 foi a que o Enem cobrou ano passado, tá? Mas nós temos aqui 11, tá vendo? São 11 formas diferentes para você analisar. Você já pensou saber 11 formas de planificação de um? É trabalho demais, né? Correto? Então vamos tentar resumir isso daí. Vamos lá? Primeiro passo. Como que eu identifico que essas planificações de fato formam um cubo? Né? Isso aí é importante saber. Porque imagina que lá na prova ele te dá uma figura e te dá as planificações, correto? Mas pode acontecer de alguma delas não ser a planificação de um cubo. E aí você já descartaria logo. Deu a entender? Tá? E já ficaria só com as outras. E aí analisaria somente as outras que deu como possibilidades. Tá? Vamos analisar aqui. Eu vou separar aqui, tá, gente? De duas formas diferentes. São duas categorias, tá? Eu vou dizer quais seriam as formações principais e quais seriam as secundárias, tá? Eu vou classificar como principais e secundárias. Quais são as principais? Eu vou circular aqui as principais, tá? A número 1 é a principal. A número 2 é uma principal. Número 3 também é principal. 4, 5 e 7.
essas que eu circulei são consideradas principais. Por que que elas são principais? Porque você percebeu que todas elas têm um eixo central formado por quantas faces? 4. Deu para entender aí? Então, eu já começo pensando dessa forma. Todas essas faces, todas essas arestas aqui no caso, essas faces quadrangulares, elas estão em 4 no eixo central. Você está vendo aí? Então, aqui nós temos o eixo central, eixo central, eixo central, eixo central e assim vai, né? As outras que eu não circulei, você percebe que não tem 4, né? No eixo central. Essas outras eu chamo de secundárias. Deu para entender? Sim ou não? Tá? As secundárias, elas poderão ser adaptadas para uma primária. Esse é o legal. Então, mas professor, vai ficar. Como é que eu vou identificar uma planificação primária? Olha para o eixo central. Tá entendendo? E aí você percebe que ao todo são 6 possibilidades, não são? Olha aqui, ó. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Professor, como é que eu escrevo essas possibilidades? Isso aqui é igual um problema de combinatória, né? Imagina que você tem quantos no eixo principal aqui? Quantas faces? 4. Essas outras duas, elas poderiam ficar desta forma, elas poderiam ficar desta forma, tá vendo? Como é o formato da 2. Mas se eu pegar isso aqui e colocar bem aqui, ó, é a mesma coisa que essa. Só que de cabeça para baixo. Tá enxergando aí? Então, não configuraria uma forma diferente. Já tem ali na 2. Tá entendendo? Agora, vamos lá. Um para cá, nesse primeiro. E no último, eu ainda não vi, né? Então, é diferente. Para você configurar formas diferentes de planificação, você pode numerar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? E aí, eu tenho uma aqui e uma aqui. É uma forma diferente, né? Por exemplo, eu não vou colocar uma aqui e uma aqui porque é a mesma. Tá entendendo? É a mesma. É só que eu peguei o T e virei de cabeça para baixo. É a mesma. Então, não precisa ser assim, entendeu? Eu estou procurando formas diferentes. Tá entendendo? Tá? Por exemplo, aqui é a cruz, né? Se eu colocasse aqui, ó, e fizesse desse jeito, é como se essa cruz tivesse virada de cabeça para baixo, porque isso aqui vai sair, não vai? Não vai sair? Então é a mesma. Tá entendendo? Então é isso que eu tenho que analisar. Existem formas que podem se repetir aí, né? E eu não vou considerar, tá? Então só tem essas 6 que são consideradas diferentes. Deu para entender? Sim ou não? Ficou claro? Tá? Então fica atento a isso. Essas 6 possibilidades são consideradas diferentes. Vamos lá, agora é o seguinte. Eu vou escrever aqui para a gente não esquecer quais seriam as primárias, tá? Vou colocar bem aqui. Vamos lá. Primárias. Quais são as primárias? Quais são as primárias? E lembrando que elas são a base, né? A1, depois a2, A3, né? Quarta, quinta e por último A7. Deu para entender? Tá? São primárias. Vamos lá agora. Olhando para essas primárias, como é que você identificaria, além do eixo central, as faces opostas? Vamos lá. Se eu numerar aqui, 1, 2, 3, 4. Quem é a oposta de 1? Quem é? 3. Quem é a oposta de 2? 4, né? Se eu disser aqui que é 5 e 6, 5 e 6 são opostas, certo? Foi? Vamos lá de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é a oposta de 1? 3, não é isso? Quem é a oposta de 2? 4. Quem é a oposta de 5? 6. Vamos lá para cá agora. Vamos lá para cá agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quem é a oposta de 1? Hã? Quem é? 3. Correto? Continua sendo a 3. Ó.
No eixo central é muito mais fácil de identificar. Quem é o oposto de 2? E quem é o oposto de 5? Você entendeu? E aí continua, né? Um, 2, 3, 4. Quem é o oposto de 1? 3, oposto de 2, 4. E a 5 e a 6 são opostos. Deu para entender aí? Sim ou não? Ficou claro? Então é muito fácil identificar. Só precisava identificar o eixo central para saber quem são as faces opostas. Deu para entender, gente? Sim ou não? Ficou claro? E aí, na hora que você identificar as faces opostas, fica muito mais fácil de montar a figura e de responder qualquer coisa. Tá? Então, é isso que nós temos que fazer. Trabalhar em identificar do eixo central, identificação do eixo central e das faces opostas. Tá? Vamos lá. Professor, mas o senhor disse aqui, ó, que tem algumas que não são primárias. O que fazer com essas que não são primárias? E aí, claro, elas são consideradas o que eu chamo de secundárias, né? Nós temos aqui, ó, ao todo, 5, né? Configurações diferentes, certo? Tudo bem? Agora vamos lá, uma a uma, trabalhar uma dessas aqui. Galera, se caísse pelo formato 6, vamos para o formato 6. Aqui. Me diz aí. Vou numerar. Vou numerar agora. Vou numerar agora. Vou numerar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são as faces opostas? 2 a 2. 3 e? Perfeito. 6 e 2. Perfeito. Só sobrou 4, hein? Certo? Qual é a dica para resolver isso rápido? Sem ter que montar o cubo. Porque você montou, né? Mentalmente aí. Pá. Mas tem gente que não consegue montar, rapaz, não consegue desenhar um triângulo. Tu imagina montar um cubo, ele não vai montar, tá entendendo? Ele vai ter dificuldade. Então é importante conhecer essas técnicas. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos primeiro identificar o eixo central. Quem é o eixo central? Seria o eixo, né, ou a linha, ou a coluna, que vai ter a maior quantidade de figuras, certo? No caso de faces. Você identifica o eixo central, composto por 3, 4 e 5. Deu para entender? Esse eixo é o eixo principal, né? É onde eu vou ter a maior quantidade de faces nele. Deu para entender? Sim ou não? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tornar essa face aqui, ó, essa planificação, uma principal. Como que eu vou fazer isso? Primeiro passo, você identificou que o eixo tem 3, 4, 5, não é? Não é isso? Agora vamos lá. Analisa qual foi a face que passou do eixo, não que está do lado. Qual dessas faces, fora do eixo, passou do eixo? A 6 está do lado, né? Do 5, né? Então ela não passou. Tá? Entendeu? Ó, por exemplo, vai até o treino, vai? Teve uma face que passou, não foi? Que é a 1, correto? Essa número 1, você vai dar tipo um tapinha nela. Volta pro eixo. Tá entendendo? É quando alguém desvia do caminho assim, tu fala, volta pro eixo. Tá entendendo? Tá fora do eixo, meu filho. Volta pro eixo, tá entendendo? Então a número 1, eu vou jogar ela pro eixo principal, tá? Pode falar. Isso, ou alguma dessas que são primárias. Entendeu? Porque vai depender muito lá na hora, né? Se eu conseguir formar alguma dessas que são primárias, eu já sei que eu vou conseguir montar o cubo, né? Então, as primárias, elas são a base para as outras. Deu para entender a lógica? Tá? Então, o que que eu vou fazer? Tá vendo um? Vou jogar ela para cá, ó.
E aí vai ficar assim. Ao fazer isso aqui desaparece, né? E isso aqui vai se parecer com alguma primária. Qual é a formato? É a número 4. Número 4, né? Você está percebendo aqui, ó? Tá vendo? Tá vendo aqui na última e na segunda aqui? Entendeu? Tá certo que ela tá numa forma diferente, né? Mas ela só tá virada, né? Se eu pegar ela e virar ela, ela vai ficar exatamente igual a número 4. Deu para entender? E a 4 ela é uma forma, né? Ela é uma forma de planificação do grupo. E eu consigo ver, vamos lá, quais são as faces opostas? Vocês responderam certo. Quais são as faces opostas? No eixo principal eu já mato a parada. Vamos lá, é 1 e 4, depois 3 e 5 e por último, pronto. Deu para entender? Tá? Então, essa é a estratégia que nós vamos fazer, tá bom? Sempre buscar identificar um eixo principal. Professor, pode acontecer de não conseguir identificar? Pode. Calma que nós vamos chegar lá, tá? Mas a princípio é isso, tá? Galera, são técnicas boas, técnicas que eu uso para resolver problemas que envolvem planificação, entendeu? Então, assim, você chega lá, na lógica que eu resolvo, mano. É assim, entendeu? Tu precisa, pelo menos, entender as técnicas. Aprendendo as técnicas, com certeza vai ser muito mais fácil na hora de montar a figura. Vão ter questões que você vai fazer ali, ó, só olhando. Não precisa nem montar. Na planificação, tu já vai matar qual é a face oposta que é. Deu para entender? Sim ou não? Claro? Tá? Muito bem, vamos olhar aqui para número 8. Vamos olhar para número 8. Vamos lá? O que você faria com a número 8? Tem alguém que está fora do eixo aí? Tem ou não tem? Tem, né? Olha aí. Qual é a que está fora do eixo? A1. Dá um tapa nela, vem para cá, não vem? E aí ela vai entrar no eixo agora, não vai? Certo? Então ela sai daqui, vem para cá, certo? Agora sim, essa aqui se parece com a dor, não parece? E aí dá para ver quais são as opostas, né? Dá ou não dá? A1 é oposta a quem? A 4, né? 3 oposta a 5 e a 6 oposta a 2. Foi ou não foi? Deu para entender? E a 9? Vou numerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que que você faria com a 9? Exatamente. Qual é o eixo principal aqui? Um, dois e três, né? Lembra que o eixo principal pode estar na vertical ou na horizontal, tanto faz. É só uma forma diferente, né? Mas aqui nós estamos vendo que um, dois e três, ele é formado, forma o eixo principal, onde tem a maior quantidade de faces, né? Nesse caso, eu jogo a 6 para cá, né? Empurro a 6 para lá, e aí sim o eixo está pronto, né? E aí é só montar o solo. Deu para entender? Claro? Tá? Então a 6 ela vai subir para cá e agora eu já vou ter o. Qual é a configuração que mais parece com essa? Qual das primárias mais se parece com essa número 9? 7. Lembrando que a 6 ela é secundária, tá? As primárias eu já havia circulado de vermelho, tá bom? A 6 eu fiz uma adaptação, tá? Mas realmente a que mais se parece após a modificação, né? Lembrando que o 6 subiu, né? Aí ficou uma aqui e uma aqui, né? Tá? Mas parece essa aqui mesmo, tá? Então ela realmente formaria um pouco aí, tá? Foi ou não foi? Legal, né? E aí, galera, vocês estão gostando? Rapaz, é muito top isso, bicho. É da aula bacana, bem, né? É só para você analisar, pensar hoje é mais raciocínio, mas lembrando que não dá para a gente chegar lá na hora e resolver, entendeu? Sem passar por um processo de técnicas. Hoje o que eu estou te trazendo são informações muito quentes, boas, né? Coisas que realmente tem a dificuldade da aluno, né? A galera tá rasgando a prova, pô. Não tá conseguindo montar o sólido, entendeu? Hoje a gente vai tentar melhorar isso daí, tá bom? Então, posso continuar? Vamos lá? E essa aqui, rapaz, essa daí tá começando a ficar quente o negócio. Tá começando a ficar quente o negócio.
Nessa número 10, você está percebendo aí que não dá para a gente identificar um eixo, né? Por quê? Por quê? Porque cada um dos eixos tem a mesma quantidade de figuras, né? E como é que eu faria para jogar isso daí no eixo? E aí? Pode subir nas pontas, Oi? pode subir nas pontas. Pode, pode. Ou então, você pode adotar um eixo aqui, né? Escolhe um aí, tá? Por exemplo, eu poderia muito bem, por exemplo, nesse caso, dizer o seguinte, que esse aqui é o eixo, tá entendendo? Vamos supor que esse é o eixo. Vou colocar bem aqui, tá? Vou adotar o eixo aqui. Isso aqui é o eixo, certo? Se eu adotar o eixo, essa aqui pode descer, não pode? Então ela vem para cá, ó, correto? Que ela passou do eixo, né? E essa aqui pode o quê? Subir, não pode? Agora sim. Vamos numerar, né? Vamos lá. Aqui eu teria, vamos lá, um, que agora é um aqui, né? Certo? Dois, três, quatro, cinco, seis, que agora é aqui, né? Você entendeu aí a figura? Sim ou não? Tá? E agora sim. Olhando para isso aqui, eu vou até apagar aqui e vou apagar daqui, entendeu? Olhando para isso aqui, quem são as faces opostas? Vamos lá. Um e 4, depois 3 e por último, 2 e 5. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e vou voltar lá para minha figura original. Aqui. Como é que eu fiz naquela hora? Era 1, 2, né? 3, 4, 5 e 6, não foi? Tá? Olha aí. Então, agora sim, né? Quando eu for montar esse cubo, eu vou perceber que a face 1 vai estar oposta a 4 e a face 3 está oposta a 6. Tá entendendo? Tá? Você pode até também usar, aprender essa técnica para esse caso específico. Para esse caso específico, eu posso pensar dessa forma. Se sobrar, eu sei que são opostos. Fecha 4. Entendeu? 1 para o 4, 3 para o 6. Entendeu? Se sobrar, são opostos também, né? Então, para esse caso, você poderia fazer isso. Tá bom? Claro que você pode usar a questão do eixo também, que também vai dar certo, né? Para identificar quem seriam as opostas aí, tá? Mas, para esse caso específico, tá, gente? Vamos lá. Você pode fazer assim, ó. Essa aqui com essa aqui com essa, né? Tá? Tipo pulando essa. Pá e pá. Foi? Tá? Também seria uma estratégia. Para esse caso específico, você pode fazer isso. Tá bom? Se não quiser fazer a questão do eixo. Mas vai dar certo. Tá? E aí, cara, é pensar, né? Como é que seria a montagem dessa figura, né? Tá? Mas, assim, eu acho que não tá tão difícil mais não, né? Tá tão difícil mais não. Você sabe que 2 e 5 são as bases, né? Você pode até pensar dessa forma, né? Por exemplo, você deixa o 4 lá, né? Fixo lá. O 3 fecha aqui, certo? O 2 fecha em cima, o 1 aqui. Aí o 1 vai ser oposto a 4, certo? O 2 oposto a 5, né? Que eu fecho a base. E o 6 fecha desse lado, oposto a 3 lá. Você entendeu? Tá? Aí eu monto o cubo, né? Que é o que eu quero montar no caso aqui, tá? Galera, o que pode rolar também é o seguinte: às vezes o Enem ele vai te dar um desenho na superfície de um sólido, né? Que foi o que aconteceu na questão do ano passado. Parece que tinha uma figura, né? Uma pintura lá, era um cubo maior e tinha uma parte que era pintada no cantinho do cubo, né? Uma parte mais escura. Aí ele planificou e queria saber qual era, né? A planificação correta para aquela figura, entendeu?
Então, isso poderia ser um fator que poderia te dar mais trabalho. Porque nesse caso, o que que nós estamos fazendo? Não é identificando qual é com a figura, né? Nós estamos fazendo trabalho para identificar quais seriam as faces opostas na hora de montar aquela figura espacial, no caso o cubo, né? É diferente. Se ele botar uns pontos nas faces, ou sei lá, pintar as faces com alguma figura, claro que obviamente você vai ter que pensar. E aí que entra a questão da lógica, entendeu? Porque não vai adiantar, por exemplo, você só saber isso. Se ele pintar as faces, ele pode complicar a tua vida, entendeu? Então tem que ficar atento a isso também. Ele pode colocar, por exemplo, um cubo, em que ele coloca em cima um triângulo, na lateral um quadrado, aqui uma bolinha. E aí ele vai te dizer como é que seria a planificação. Pô, aí vai ficar pesado o negócio. Mas o interessante é que sabendo as faces opostas, já te dá uma grande vantagem. Porque você já vai conseguir montar o cubo e verificar qual seria a planificação ideal para aquela situação. Entendeu? Então, sabendo as faces opostas vai te dar uma grande vantagem. Com certeza. Isso aqui é muito fácil. Deu entender? Tá? Vamos lá, para o 11. Como é que seria para o 11º lá? Como é que seria para o 11º? E aí? O que que você acha? Não seria. Não seria, né? Vou numerar aqui. Vamos lá? Vou numerar bem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Como é que você faria para montar essa figura aí? Oi? Pode abaixar, você, né? A ideia é tentar chegar numa primária, né? Tá? E aí? Vamos lá. Desde que você sempre obedeça as regras, né? Não pode pular por cima de nenhuma face, mas só deslocando assim na vertical ou na horizontal. Por exemplo, você não vai pegar dois, vou botar ela bem aqui. Não, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Isso aqui já seria uma aberração matemática, é desespero. O que que você vai fazer? Você pode jogar dois para cá, não pode? Entendeu? Pode, né? E a um também para cá, não pode? Isso. Aí depois você pode também, por exemplo, passar alguém para outro lado, né? Tipo, essa um ela pode vir para cá, inclusive, né? Então, assim, isso você pode fazer, mas tem que pensar numa forma correta para não fazer loucura. E também usar lógica, né? Vamos precisar da lógica aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Como é que você faria? Pode também. É uma ótima saída. Na verdade, sempre a fase oposta é a melhor saída. Tá? No caso, se você conseguir identificar isso sem usar eixo central, tá ótimo. Quais seriam as faces opostas? Um, três, né? Olha aí, ó. Um, três, correto. Seis, quatro e cinco e dois, perfeito. Tá? Vamos lá. Para resolver essa questão, você percebeu que deslocar, né, ficaria mais complicado, não ficaria? Para essa informação aqui. Então, qual seria a melhor saída? Você pensar em dois eixos, já que os dois eixos têm três, vamos pensar em dois eixos. Você está vendo aqui, esse aqui não é um eixo, não é isso? Isso aqui também não é um eixo. Você sabe que os eixos, as opostas estão intercaladas com uma no meio, né? Então, por exemplo, a 1 e a 3 tem um 2 no meio, não tem? Então, teoricamente, essas duas seriam opostas, entendeu? Tá? E nesse eixo aqui de baixo, 4 e 6 são intercaladas, então, deu para entender? Então, aqui a gente consegue ver aqui, ó, bem rápido, né? Que o 4 e o 6 são opostos. Quem sobrou? 3 e 5. Que tem, perdão, 2 e 5, que serão o quê? Opostos. Então, acho que sobraram, né? E aí, lembrando que eu pego 4, as que sobraram eu já mato a parada. Serão opostas também, perfeito.
dois aí, aí tem um pouquinho mais difícil. Exatamente. Quando for trio, tá? Aqui e lá, tá bom? Aí você intercala, verifica a primeira e a última oposta, as que sobrou serão opostas também, tá? Então, no caso do trio, é melhor assim, do que tentar puxar para o eixo, né? Fica mais complexo. Deu para entender? Tá? Então, é melhor assim, tá? No caso de dupla ali, ó, o movimento tem que ser uma para cá e outra para lá, né? E aí você consegue identificar, tá? Vem sair da frente de vocês aí para vocês baterem a foto bonitinho. Olha, assistam essa gravação novamente, tá? Para reforçar essas informações. E aí, galera? Tá curtindo aí? Tá aprendendo? Sim ou não? Tá fluindo? E aí? Deu para entender aí até agora? E aí, Gabriel? Tranquilo? Lá atrás, meninas. Meninas, tá Alexandra, tranquilo, Alexandre. Show de bola. Da minha esquerda aqui, Lívia. Anotou tudo, né? Tá tudo anotado. Tá tudo aqui. Amanhã eu vou lembrar de tudo. E se cair, eu vou acertar. Vamos pegar aí a questão, vamos lá? Vamos exercitar agora. Vamos ver o que vocês aprenderam. Tem alguns exercícios aqui que vocês vão tentar fazer, tá? Esse exercício não tem na apostila, só tem no slide. Lembrando que esse slide será postado na nossa plataforma em PDF completo, tudo resolvido do jeito como você está vendo aqui, tá? Então, acabou a aula aqui, eu vou gerar um PDF e vou enviar para a plataforma, tá bom? A aula também será postada e aí vocês vão poder assistir, tá? Só lembrando também, galera, o pessoal que vem para aula amanhã, amanhã é aula normal, cada um no seu horário, tá? Turma da manhã, manhã, tarde, tarde, noite, noite. Não vai ter monitoria essa semana, tá? A semana ela vai ser intensiva só com aulas, tá? Hoje, assim que acabar a aula, acho que até 8 horas eu tô postando, tá bom? Vocês podem assistir mais tarde, tá, gente? Acho que assim que terminar essa aula aí, a gente vai postar, tá bom? E aí você assiste lá, assiste 2 vezes se precisar, anota, faz um resumo, né? Para que você não esqueça disso. Cara, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Onde tu vê isso? E é difícil tu achar essas aulas, né? Tá? Tu vai olhar aí, cara, não é assim, tá? Tá bem detalhado aqui, tá legal. O negócio é porque é porrada. Foi ou não foi? Tranquilo? Vamos lá? Ó, vamos pegar aqui esse exemplo. Bora ver se vocês aprenderam. Primeiro desafio aí, vai. Qual cubo terá os lados opostos com a mesma cor? Qual é a resposta? B, né? Bicha, já estou orgulhoso de vocês, ó. Qual é a resposta? De certeza? De certeza. Precisou fazer conta? Precisou pensar em montar um cubo aí? Não precisou, né? Então poupamos o nosso cérebro de ouro, né? Tá? Vamos lá? Correta resposta. Ah, professor, tava demais, né? Qual das figuras representa a planificação à esquerda? Você já resolveu a questão menos de 3 minutos. Olha, eu tô falando, rapaz, vocês são fora do normal. Qual é a resposta correta? Por unanimidade. Letra E. Muito bem, tá? Vamos lá. Essa questão ela é um pouquinho mais difícil, porque você está vendo que em cada face são figuras diferentes e tem características que a gente precisa ficar atento, né? Para não se enrolar na hora de montar. Mas olha, eu vou te dar uma dica que eu uso muito. Por exemplo, quando a gente analisa essas faces, existem faces que vão ter figuras
que não interessa, tu pode girar o quadrado à vontade, não vai mudar a forma daquela figura. Por exemplo, é o caso dessa face aqui. Ela é muito mais fácil, né? Você girar ela, girar o quadrado, não vai mudar, porque o círculo está bem no meio dele. Então ela tem menos características a serem analisadas, certo? Tudo bem? Essa daqui ainda tem duas formas aí, não tem? Ela pode ficar assim ou assim, não pode? Então seria duas formas diferentes. E essa daqui, mano, ela tem quatro formas diferentes. O meu foco, a minha preocupação maior é aqui, né? Porque ela, com certeza, ela tem mais formas diferentes. Ela, o quadrado pode ficar assim, não pode? Se eu virar para cá já é uma forma diferente. Se eu girar já forma assim, ó. Se eu girar mais uma vez já fica assim, não vê? Então, ela tem várias formas diferentes, tá entendendo? Então, eu precisaria analisar ela. Ela tem que ser tomada mais cuidado. O que que eu vou fazer? Eu vou focar nela. Foco nessa. Fixa ela, as outras é mais fácil. Vou fixar ela. Quem é a que eu vou fixar? Essa aqui, né? Então vamos lá, deixa ela aqui. Puxa, né? Ela tem que estar voltada para baixo, né? Entendeu? Tem que estar voltada para baixo. O que que eu percebo? Que se ela estiver voltada para baixo, posso pegar, prova, faz isso. Entendeu aí? Tu vai olhar, não dessa forma, mas por um ângulo de cabeça para baixo. Tu vai perceber que essa base aqui, ó, a concavidade aqui, né, desse círculo aqui, tá vendo? Esse semicírculo vai estar voltado para baixo, não vai ser, olha assim? E quando eu fechar aqui na frente, vai estar assim, né? Correto? Então, olha só, para baixo. Tá entendendo? Se não, tá? Para baixo. Foi? Tá? Então, eu já consigo matar essas duas. Agora, eu vou ver a posição da terceira. Pô, então, se eu estou fechando aqui, isso aqui está para baixo, né? Isso aqui fechou lá. O que acontece? Essa aqui vai fechar em cima. Tá entendendo? E ela fechando lá embaixo, não interessa. Porque isso aqui, mano, não interessa a forma. Vai ser a mesma coisa. Entendeu? Então, pronto, matei a parada. Letra E é a melhor resposta aí, no caso. Que é a resposta correta. Mas nesse caso, você tem que ficar muito atento a esses detalhes. Entendeu? É essa questão dessa concavidade aqui, ó. Tá? Ó, para baixo, aqui, ó. Entendeu? Ó, para baixo, né? Aí eu percebo que aqui em branco aqui vai ficar nessa posição, né? Olha aí, ó, nessa posição, tá vendo? Característica da figura. E essa parte aqui fechando em cima, ó, entendeu? Eu monto a figura, tá? E aí você consegue ter a mesma forma da letra I, tá? Deu para entender, galera? Sim ou não? Ficou claro? Tá bom? Então fica atento aos detalhes. A questão não é somente do mas eu fiquei feliz que a gente resolveu aí em um minuto essa questão aí, né? Parabéns. Parabéns. A lógica tá boa aí, tá? Podemos? Tá? Então, essas são as técnicas a serem analisadas. Verifica quais são as faces que têm mais formas distintas de serem colocadas na figura. E aí, fixa ela e as outras tu vai encaixando, entendeu? Porque se eu encaixar as outras, eu vou ficar perdido naquela ali. Ela tem formas diferentes, né? Então, quanto menos... Aqui é igual aquele grupo de pagode, né? Menos é mais, né? Você já viu esse grupo aí? Tá? Então, menos é mais. Então, é isso. Tá bom? Podemos? Vamos lá? Outro exemplo aí. Deu o comando, né? Cortamos um canto de um cubo, como mostrado na figura seguinte. Qual das representações abaixo corresponde ao que restou do cubo? E aí? Letra E.
Muito bem. Tá? Você percebe, por exemplo, aqui, ó. Se eu disser que essa face é um, aqui é um, né? Aqui é a base, né? Vamos chamar aqui de base, certo? Por exemplo, né? Aqui vamos supor que é a base. Essa aqui é um, essa aqui é a dois, né? Certo? Aí você percebe que essa face, ela encaixa aqui, né? E esse triângulo vai formando aqui, não vai? Entendeu aí? E por último, a de cima, né? Essa aqui vai fechar aqui em cima, não vai? Quando ela fechar aqui em cima, ela vai fechar com essa distância aqui, ó. Que vai encaixar aqui, ó. Junto com a outra, tá? Então, realmente, a letra E é a melhor resposta, tá? Então, você vai marcar a letra E aí. Olha só, gente, só nesses três exemplos, hein, a gente treinou três habilidades suas. Quais são elas? Identificar a face oposta. A segunda, montar uma figura a partir de outras, né? Desenhos em faces do cubo. E a terceira é quando você corta uma figura, entendeu? Então, assim, a gente treinou três habilidades aqui. Estava dando só uma, que é deslocamento de objetos em superfícies poliédricas e projeções ortogonais no plano da base. Só que essa habilidade nós falaremos na quinta-feira, que aí vai fechar, né, essa parte aqui de figuras, né? Então, na quinta-feira, a gente vai trabalhar bastante coisas também, coisas novas, inclusive, tá? Mas hoje, para hoje, é isso, né? Vamos lá agora resolver alguns exercícios, tá bom? Vamos lá. É o seguinte. Bora, 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 menino. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá preparado aí? Ó, questão do Enem 2022. Te vinga, agora é a tua chance. Vai, te vinga agora. Ela é número 6, tá? Da apostila aí. Questão número 6 da apostila. Dá uma olhada aí, acho que é a página 11. Não sei se é 11, se é 12. 12, né? Qual é a página? 12, né? Olha ela aí, vai. Te vinga, agora é a tua chance. Retenção para você. Questão número 1, tu já pegou? Questão número 1, página 12, questão número 6. Tá? Acharam aí? Só lembrando, tá, gente? A apostila ela tá lá na secretaria, tá? Se alguém chegou depois, ainda não pegou, providencie lá, tá? Tá na secretaria e pegue o seu material, tá bom? Mas essa continua batendo em você, né?
Apanhou uma vez, vai apanhar de novo, né? Vamos lá, né? Galera, essa questão, você está vendo aqui o cubo, né? Foi pintado ali no canto do vértice. Ele quer saber qual a melhor planificação para essa figura, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Só pela aquela teoria lá das faces opostas já dá para eliminar, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Se eu analisar aqui, ó, você tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, correto? Na letra B, certo? Eu vou identificar pelas faces opostas quais são as faces que estão pintadas. Então, por exemplo, a um é oposta a quem? 4. Aí já dá bug, porque nenhuma dessas faces são opostas. Letra B tá fora. Tá entendendo aí? Tá? Olha aí que maravilha, né? Vaza da minha frente, tá entendendo? Ó, aqui, ó. Se eu analisar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, correto? Vamos lá. Quem são opostos aqui? Um e depois três e depois dois e cinco. Agora vamos olhar aqui. Se eu chamar aqui de face um, face 2, correto? Eu teria aqui realmente elas estão uma do lado da outra, mas oposta à face 1 é 4 e não pode estar pintada, né? De fato, não está pintada. Oposta à face 2 é assim e não está pintada, certo? De fato. E a face 3 oposta a uma pintada, né? Então tem que ser isso. Cada uma dessas faces pintadas são só três. Elas deverão ser opostas a uma não pintada. Tá entendendo? Então a letra A eu não descarto, vou deixar ela aí, tá? Vamos lá. Olha essa aqui, ó. Então as faces que deverão estar pintadas é a um, 2 e 6, correto? Tudo bem? Até agora eu estou identificando isso. Vamos lá. Se eu pegar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, será que vai dar conflito? Vai, né? Ó, a 2 e a 5 estão pintadas, mas só que elas são o quê? Opostas. Se isso acontecer, eu não estaria vendo três faces pintadas. Deu para entender? E sim, só duas. Ficou claro o raciocínio? Então a C está fora. Você entendeu? Olha aí, eu estou usando, né? Que eu acabei de ensinar para eliminar as absurdas. A D eu percebo que não dá para eliminar, né? Correto? A D não pode eliminar porque você está vendo que sempre tem uma limpa, né? Oposta a uma colorida, certo? Correto isso. Pode ser essa aqui? Pode ser essa aqui? Não, por quê? Onde é que está o erro? Na 2 e na 5, né? Pintadas e opostas. Tá entendendo? Sim ou não? Tá? Então aí eu já consigo, né? Enxergar melhor agora o que está acontecendo, né? Tá? Beleza? Agora vamos lá. Cara, tu tem que montar essa figura agora para cravar. Ou é a A ou é a D, né? Correto? Sim ou não? Correto, né? Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Tá. Então, vou fazer o seguinte. Tá vendo isso aqui? Vou jogar para cá no mesmo molde do formato da figura. Você tá vendo que aqui está pintado, que aqui está pintado, e que aqui está pintado, e que aqui está pintado. As três áreas têm que se cruzar no mesmo vértice. Qual é a resposta? Tá bom. Tá? Então, mais uma técnica legal
que você poderá fazer lá no dia, tá? Para tentar marcar uma alternativa correta. Desloca as duas por mesmo formato, né? Porque não vai mudar a forma, né? Você percebeu que não vai mudar a forma, certo? Não vai mudar a forma. A forma não continuou sendo a mesma. Se você tirar aquilo dali, não continua sendo a mesma forma? Sim ou não? Eu só consegui enxergar que essa daqui se encaixaria perfeitamente aqui. E aí, vendo isso aqui, eu consigo enxergar melhor, né? A resposta da questão, tá? Se eu fizer isso com a letra A, olha o que vai acontecer lá na letra A. Olha o que vai acontecer aqui na letra A. Vou apagar aqui. Olha aí, você acha que vai encaixar as três áreas lá? Não vai, né? Ó, mesma forma, não muda a forma, tá vendo? A planificação é essa, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Viria para cá, ó. E não pode, né? Porque a região pintada, ela tem que ter um vértice em comum, né? Não vai. Foi ou não foi? Deu para entender, cara? Tá? Vou voltar para lá para você ver lá a sacada da questão. Sacada genial da peste, né? Só matemático doido para fazer essa loucura aí, né? Mas sempre vai dar certo, tá bom? Lembrando que a gente não perde a forma da planificação, mas a gente é como se eu pegasse lá e deslocasse, vai ser a mesma ideia, entendeu? Ela não muda, o formato continua o mesmo, tá bom? Então você não vai ter prejuízo algum com isso, tá? Muito pelo contrário, fica até mais fácil de enxergar, né? Porque realmente você precisa ter esse pontinho aqui como vértice, né? Da figura, entendeu? Para que eu possa, na hora de encaixar, né? Eu tenho que ter três faces pintadas e com um vértice em comum, que é o que eu preciso aqui, ó. Três faces pintadas com um vértice em comum. Então, é isso que eu fiz. Então, ao deslocar as duas de cima para baixo, mantendo o mesmo formato da planificação, é muito melhor de visualizar. Mas tá parado. Deu para entender? Sim ou não? Porque a gente sabe assim, pode descartar nada, né? Já fui exatamente lá, ainda teve o fato de olhar e saber que essa direção para cá tem essa ferramenta. Então, realmente o que você está falando. Então, o que fez eu escolher a dele? Porque eu sabia que a parte de cima, na hora de virar, ela não ia realmente. Exatamente. Aí você já raciocinou para virar, né? Isso, perfeito. Tá? E aí, galera, gostaram da minha sacada para essa questão aí, rapaz? Aí o menino já elimina lá, né? Eu fiz até rápido. Então, até lento com você, mas eu, particularmente, na hora da prova, eu farei assim. Pá, 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 já eliminava aquela lá, já foi. Entendeu? É bacana isso. Eu gosto disso. É legal. É bom trazer para você essas informações. Eu acho que vai te ajudar bastante, né? Não só para essa questão, mas entender como é que funcionam as planificações da figura. Tá? Você pode fazer isso sempre. Deu para entender, né? Claro, legal. E aí, gostaram? Até agora? Tranquilo? Vamos lá, tem mais coisas boas aqui. Tetraedro. Vamos lá, vamos falar do tetraedro. Cara, o tetraedro aqui tem a planificação dele, tá? No tetraedro não tem esse negócio, tá, galera, de faces opostas, pô. Porque é um tetraedro. Tu não vai conseguir ver faces opostas, né? Ele tem quatro faces, mas uma é a base. Na lateral são três, correto? Vamos lá. Isso aqui é uma figura, na verdade, é um esboço aqui de uma estrutura molecular, né? Como é o nome dado para essa estrutura aí? Como? Isso aqui é o C, aqui é H. Bicho, vocês são fera, né? É isso aqui. É? E o que que é isso? O que significa isso? Qual é o nome para isso aqui? Hã? Metano? Bicho, você. Tu é. Meu amigo, olha, vocês são os caras. Eu não sou porra nenhuma aqui, não, tá entendendo? Sou só o Dil, só o Dil. Passa do Dil.
Só o Dil. Só. Né? Mas vocês são os caras, vocês sabem de tudo. Botei fé agora. Beleza. Isso aqui é o tetraedro, né? Então eu botei essa estrutura aqui, porque assim, galera, pode ser que o Enem cobre isso. Por quê? É algo da química, né? Que ele pode utilizar na matemática. E você sabe que nas questões é algo aplicado, né? Ele pode muito bem usar essa estrutura molecular para falar sobre o tetraedro. Essa estrutura molecular, quando a gente planifica, né, o tetraedro, você percebe que ele pode ser planificado, né, com quatro faces, o quê? Triangulares, certo? E todos esses triângulos são triângulos, o quê? Equilátero, certo? Então, todos os lados aqui são iguais, certo? Tudo bem até isso ou não? Tá? Mas é importante, por exemplo, se eu adotar aqui como base, a base do tetraedro, esses pontos, eles se tocam no que eu chamo de vértice, né? Sim ou não? Tá? É como se eu deixasse a base lá e começasse a virar, né? As faces para montar o meu tetraedro, né? Tá? Lembrando que o tetraedro é formado por quatro faces triangulares. Tudo bem aí, sim ou não? Tranquilo? Tá? Essa aqui seria uma outra forma de planificação, né? Mas claro que para que a gente consiga enxergar isso, né? Você teria que visualizar. Por exemplo, você pode dizer que aqui é o vértice, né? Que é esse aqui, né? Aí, por exemplo, essa aqui vem fechando aqui. Seria essa lateral, por exemplo. Aqui está o vértice, tá entendendo? Que seria essa face, tá? Aí depois, essa aqui já seria fechado com esse vértice aqui, né? Tá? Então você teria aqui, por exemplo, essa face aqui. Esse aqui é o vértice, essa aqui seria outra face. Essa aqui fecharia com aquela e essa aqui fecharia na base. Tá entendendo aí o que eu estou fazendo? Sim ou não? Tá? Então, é uma outra forma, né? Por exemplo, essa face aqui na lateral, essa aqui fecha lá atrás, essa aqui fecha lá do lado para encaixar as três, né? Tá? E essa aqui fechando na base, né? Tá? Seria uma forma diferente da gente visualizar o tetraedro aí, tá bom? Mas assim, galera, isso é algo lógico, tá? Você teria que raciocinar, pensar como é que seria, né, essa planificação e como seria montar essa figura, tá? Não tem só uma forma de fazer isso, não, tá? Então tem que pensar mesmo para você matar a questão, tá? É, bom, eu vou avançando, tá? Vamos lá. Antes da gente continuar, eu queria falar para vocês o que que esse cara tem de informações, né? Tetraedro. É bom sempre ver a planificação, né? E lá na hora usar alguma lógica. Mas é preciso conhecer. São três formas diferentes aqui, tá? Vamos lá. O que que ele tem, galera? Vai. Número de faces. 4. Número de arestas e número de vértices. Quantas arestas ele tem? Olha, uma. Lembrando que é montado, né? Duas, três, quatro, cinco e lá atrás, seis, não é isso? Seis arestas, tá? Não vai cometer loucura, não. É como se fosse aqui, ó. Ó, ó. Tá entendendo? Seis arestas aí, tá? Vamos lá. Quantos vértices eu tenho? Um, dois, três, quatro vértices. Deu para entender? Tá? Então, esse é o tetraedro, com quatro faces, seis arestas e quatro vértices. Tá? Então, é importante conhecer essas características de um poliedro, né? Aí a gente já avança para tentar falar um pouquinho sobre aquela relaçãozinha de Euler, né? Você sabe que pode cair também na prova, tá? Deu para entender esse ou não? Tranquilo? Tá? Então, o tetraedro ele tem essas características aí, tá? Vamos lá, vamos avançar? Vambora? Octaedro. E a melhor forma de aprender o octaedro, mano, é fazendo logo a questão do Enem, né? Olha só que maravilha, né? Tá? Vamos lá. No octaedro, você também vai ter uma espécie de eixo central.
tá? Então vamos lá. Olhando aqui para essa figura, para essa planificação. Quem é o eixo central? Seria esse aqui, tá? Esse aqui é o eixo central, né? É o eixo onde tem maior número de faces, certo? Tudo bem? Só que na hora de designar quais seriam as faces opostas, você tem que tomar cuidado, tá? Porque o octaedro, a gente diz que uma face é oposta à outra quando elas estão exatamente paralelas em planos paralelos. Como assim? Imagina que eu estou projetando esse octaedro. Isso aqui, ó, essa face aqui, ela pertence a um plano, né? Tá entendendo? Ela pertence a um plano, né? Qual seria a outra face que pertenceria a um outro plano paralelo a esse? Hã? A de trás e lá embaixo, né? Tá vendo ela atrás? Será? Então, nesse caso, nós diremos que essa face e aquela lá de trás são faces opostas. Você entendeu isso? Sim ou não? Tá? Então, fica atento na questão do octaedro, que é outra filosofia. Ela é diferente do cubo, né? Tá? E como é que eu vou identificar faces opostas em um octaedro? Nessa planificação, nós identificaremos faces opostas quando você tiver, por exemplo, aqui, ó, a número 1, ela será oposta a essa número 5 bem aqui, tá vendo? É assim que a gente identifica as faces opostas no octaedro, de dois em dois. Lá no eixo central, você pega a primeira, passa duas, né? Tá vendo do eixo? Tá o eixo, né? A primeira passa duas, a próxima é oposta. Deu pra entender? Isso. Exatamente. Esses aqui você esquece, né? Por enquanto você esquece ele. Tá? Só separa agora. Caso só separa ele. Ah, esse aqui você está falando? Com esse aqui? Esse caso tá certo também? Pode ser, mas aí você vai comparar qual? O canto daqui com aquele lá, mas se você quiser, eu acho que é melhor você olhar no eixo central mesmo, tá? Que fica mais fácil, eu acho. Aí se separar pode acontecer de você acabar assim falando, tá? Vamos pro eixo central, tá bom? Aqui o eixo central. E eu pego o primeiro, passo dois do eixo. A próxima é a oposta. Deu pra entender? Vamos lá. Se eu pegar dois aqui, né? Passo dois, eu passo dois? Vamos lá. Peguei a número dois aqui. Número dois. Passo dois. Passa quatro, passa a. A próxima é a oposta, né? Quem é a oposta a dois? É a seis, não é isso? E quem é a oposta a quatro? É essa aqui, né? Que eu chamo de sete aqui. A número 3 só pode ser oposta a número 8, né? Certo? Então, qual é a pergunta da questão? Rapidinho. Quais faces ficarão opostas à face da cor cinza escura? Qual é a resposta? É a 4. Eu fiz conta? Mano, eu só usei a técnica, tá? Então, na planificação de um octaedro, identificação do eixo central, você pega a primeira, pula duas, a próxima é a oposta. Deu pra entender? Pega a segunda, pula duas, a próxima é a oposta. Só identificar o eixo central, tá? As que sobrarem também serão opostos. Qual? A 3? A que sobrou aqui é 8. Tá? Então, vamos colocar aqui as opostas. Vamos lá. Quais são as opostas aí? Vai. Um é a oposta a número 5, né? Vai lá. Quem é a outra? 2 é a oposta a número 6, correto? E por último, 4 é a oposta a número isso do eixo central, né?
mas ainda sobrou mais duas, né? Que com certeza serão opostas também, que é a número 3 oposta a número 8, tá? Bom, como o octaedro ele tem exatamente 8 faces, então se eu pegar de 2 em 2, eu teria 4, né? Combinações possíveis, certo? Tá? Vamos identificar aí as opostas? Vamos identificar as opostas aí? Vamos tentar montar isso daí agora, né? Vamos lá, vamos tentar montar isso aí agora. Se eu considerar aqui, galera, a face número 2 aqui, né? Vértice bem aqui, ó. Vem aqui, né? Lá atrás é 2, certo? Todo mundo entendeu aí? Lá atrás é 2. Aí o que acontece? Depois que eu identifiquei a 2, a 3 viria para cá, não viria? E a 1 para cá, né? Certo? Beleza. Então já tem a 2, a 1 e a 3. A 4 seria aqui embaixo, né? Aqui embaixo, né? Lá atrás, né? Porque olha aqui, ó. Tá vendo? Essa aresta é como se fosse essa aqui, ó. E ela tá de rabo com a 4 aqui, tá vendo? De rabo, né? Olha que palavra bonita, né? Ela tá no rabo da 4 aqui, tá vendo? Então, aqui no caso, a 4, o outro vértice viria para cá, né? Vai chamar de V1 e aqui eu vou chamar de V2. Tá entendendo aí, sim ou não? Estão entendendo a minha lógica aqui? Tá? Aqui é V2. Beleza, agora vamos lá. Onde ficaria a quinta? Fala aí, onde ficaria a quinta? A quinta seria aqui, né? E a sexta aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Porque, ó, o que que eu faria? Vamos lá. 2, 1, 3. Certo? 4, 5 e 6, ó. Tá enxergando? A 8 fecharia lá, ó. A 7 sobraria aqui para encaixar ali, ó. Entendeu? E aí a 7 vai ser oposta a número 4. Tá? Então tenta imaginar meu raciocínio aí, tá? Vamos lá de novo. Ó, a 2 lá atrás, a 3 desse lado e a 1 aqui, certo? Esse aqui é o vértice 1, né? Tá bom? Deu para entender? Depois, a número 4 ela vem aqui para baixo e a 5 ela já encaixa aqui desse lado, né? Depois não é a 7, tá, gente? É a 6, certo? É a 6 e a 8 ela vem para cá, né? A 8 ela tá bem aqui, ó. Tá entendendo? A 8 ela tá aqui. Então a 7 ela encaixa aqui em cima, né? Certo? A 7 vai encaixar em cima, que ela sobrou, né, lá e ela vem puf, fechando lá, tá? O que acontece? Se a gente observar, olha as opostas aí. Olha bem as opostas. Vamos olhar as opostas. A número 7 é oposta a 4 lá atrás, né? Tá aqui, tá? Vamos olhar agora a número 3 é oposta a número 8, né? Tá vendo? A número 3 é oposta a número 8, né? Certo? Que tá aqui, né? Tá? Vamos lá, continua. A número 2 ela tem que ser oposta à número 6. A 2 está lá atrás, lembra? E a 2 está aqui, né? A 6 está aqui, não tá? Tá? Então, a número 2 e a número 6. A 6 está lá atrás e a 6 está acima. Tá enxergando aí? Tá? Então, 6 está aqui. E para finalizar, a número 1. A número 1 é essa, tem que estar oposta a 5 aqui embaixo. Tá? Então, tá tudo certinho, maravilhoso o nosso tetraedro montado. Tá? Então, sempre vai dar certo. Identificar o eixo central. Primeira pula 2, a próxima é a oposta. Segunda pula 2, a próxima é a oposta. Terceira pula 2, a próxima é a oposta. As que sobraram serão opostas também. Deu para entender? Ficou claro aí, se não? Tá? Então, esse é o tetraedro. Né? O tetraedro regular, a gente trabalha ele exatamente dessa forma aí. Foi ou não foi, gente? Deu para entender aí? Tá? Então, é meio loucura, né? Mas tem a ver com a lógica também, tá, galera? Tem que pensar, montar essa figura aí, tá? Pra poder chegar nessa resposta.
Eu montei aí, ficou até legal, né? Figurinha. Eu acho que deu para entender, né? O passo a passo, né? Eu acho que essa parte ali do 7, né? Fechando lá em cima, é que teria que ser trabalhado mais. Aí você tem que puxar a tua memória aí para tentar. Força a How tua could mente. they know their mother be orange and red Talvez was isso daí seria yellowish? uma área ruim, né? A gente tentar encaixar. Tá bom? Foi ou não foi? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos para cima. Relação de Euler, galera. Relação de Euler, tá? É uma relação que é muito utilizada, principalmente em poliedros. Poliedros, o quê? Poliedros convexos, tá? Vamos lá? Você fará algo a dois. Quando eu não sei o que vai ser. Mas aqui para o Euler, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Essa relação ela só pode ser usada em poliedros convexos, tá? Qualquer poliedro côncavo, você corre o risco de errar a questão caso você use essa relação, entendeu? Se cai algum poliedro côncavo, é melhor que você Yes, they analise a do. própria figura, né? Para você chegar numa resposta plausível, entendeu? Tem que tomar cuidado com essa relação, só vai dar certo se for poliedro convexo. O que é o poliedro convexo? É, que o segmento fica totalmente contido dentro do poliedro. O que é o poliedro não convexo? Parte dele fica fora, né? Perfeito? Tá? Então, nesse tipo de poliedro convexo que você vai usar essa fórmula aí, relação de Euler, né? Tá, gente? Só não vai esquecer que V é o quê? Vértice, F é o quê? Face, e A é o quê? Aresta, né? Beleza. Vamos lá. E aí, vocês estão bem, galera? Estão bem? Tranquilos? Vamos lá? O tetraedro, a gente já viu agora há pouco quantas faces ele tem. Vai, né? Agora eu falei, bicho. Quantos? Quatro, vai. Eu sei que acabou o feijão já, mas continua. Aresta. Hã? E vértice. Perfeito, né? Vamos verificar se ele satisfaz o teorema de Euler. V mais F é igual a quem? A mais 2. Quem é o V? Quem é o V? 4. Quem é o F? Quem é o A? Quanto daqui? Quanto daqui? Tá correto? Então, ele é um poliedro convexo. Deu para entender isso ou não? Tá? Então, a relação de Euler ela é tão boa que dá até para te verificar se é convexo ou não. Você já imaginou uma questão vindo na prova do Enem, exatamente para você dizer quais são os tipos que relacionaria lá, que daria o poliedro convexo? Só que, por exemplo, ele não te daria a figura. Tipo assim, ele vai te dizer um poliedro A tem, olha só essa questão, 6 vértices, 5 faces e 12 arestas. Poliedro B, tá vendo? Ele tem 8 vértices. Rapaz, posso até estar enganado. Você já pensou se que estão caindo na prova do Enem? E arestas 18, tá entendendo? 5 tipos. E aí ele quer saber o seguinte: qual dentre os 5 é um poliedro convexo? Mano, se o menino não souber a relação de Euler, ele não faz essa questão. Tá entendendo? E nem adianta tu querer montar, pô, tu não sabe qual é o tipo de figura, né? Então a única saída é jogar na relação de Euler, né? Aí você vai substituir como eu fiz aqui. Quem é o número de vértices aqui? 6. O número de faces? 5. 6 mais 5 é quanto? 11. Aí tem que ser A mais 2, né? Quem é o A? 12 mais 2? Aí você já sabe que não é, né? Testa o número 2. Testa o número 3. Tudo na mesma fórmula de Euler. Tá entendendo? Então, a relação de Euler ela não é somente para a gente determinar vértice, face, aresta.
ela também serve para identificar se o poliedro é convexo ou não. Deu para entender isso ou não? Tá? Então, era um ótimo teste para ser feito, né? Foi ou não foi? Tranquilo? Deu para entender até agora, sim ou não? Show de bola? Legal, né? Vamos lá? Rapidinho. Quantas faces tem um cubo agora? Rapidinho. Quantas faces tem um cubo? Quantas arestas tem um cubo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? É 12? Quantas vértices tem um cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Correto? Essas são as informações do cubo. Tá? Daqui a pouco eu quero ver como é que tu vai fazer quando não tiver a figura. Podemos? Vamos lá? Posso avançar? Então, I love E your o work. octaedro? Really. Vamos lá. Have to say. Quantas arestas tem um? Quantas Love faces? you. Face é melhor, né? Have Face, to, todo mundo sabe, né? É 8, né? have to say that. Arestas. Is that how it works actually? 1, 2, 3, 4 aqui, né? 5, 6, 7, 8, certo? Mas você percebe que aqui na cintura dele, né? Tem mais 4, né? Tá? Então aqui são um total de 12 arestas, certo? Quantos vértices? 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem aí? Tá? Posso pro próximo? Vamos embora? Eu quero ver agora. E aí? Qual é o nome desse poliedro? Hã? Não, não me enrola não. Não vem com esse papo de Edo. Eu pergunto qual é o nome Edo. 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 E aí, rapaz, já é isso. Tudo é Edo. Eu sei, mas qual é a primeira parte, né? Dodecaedro, né? Qual é o elemento da natureza relacionado por Platão a esse sólido? Universo. Quantas faces ele tem? São todas o quê? Todas o quê? Pentagonais. Tá? Quantas arestas ele tem? E quantos vértices ele tem? E agora? Professor, peraí que eu vou contar. Uma, duas, três. Ó, só aqui tem 5. Você vai fazer desse jeito, né? É, né? Depois. E aquelas que tu não conseguir ver, e aí? E aí? Lascou, né? Para calcular o número de arestas de um poliedro convexo, você vai jogar nessa fórmula. Número de arestas, NF sobre 2. Quem é o N? Número de quê? De lados da face. Tá? Quem é o F? Número de faces. Tá? Então, o N é o número de lados da face, só para não ficar muito longo, junto aqui, ó. Tá? E o F é o número de faces. Vamos para a questão? Vamos lá. Quantas faces ele tem? 12, né? Todas são o quê? Então, o número de lados da face é 5, né? Não são pentágonos? Quantas faces eu tenho? Sobre 2. 5 vezes 12. 60 por 2 é? Então, ele tem 30 arestas. Tá? 30 arestas. Tá bom? Essa é a informação do dodecaedro. Vamos lá. Para calcular o número de vértices, você fará algo a 2. Não é isso? Vértice é o que eu quero. Face é quanto? 30, né? Aresta. Opa, perdão. Face é 12 e aresta é 30, né? Face é 12 e aresta é 30, certo? Aí você vai resolver isso aqui, ó. Isso aqui vai dar 32 menos 12. O número de vértices é... Portanto, essas são as informações para o
Tô decaído. E até quinta-feira. Legal, né? Tá?